O nosso dia-a-dia nesta regata oceânica de Londres para o Rio de Janeiro, que duraria cerca de 30 dias, é feito de rotinas pré-estabelecidas e, claro, de imprevistos. No Mission Performance, ao todo, somos 23 pessoas. Em cada quarto temos 11 pessoas a trabalhar e 11 pessoas a descansar, e ainda mais um skipper. O quarto é o nome que se dá a um turno de trabalho. Cada tripulante, para além da manobra do barco, tem tarefas específicas atribuídas em cada quarto, ou em cada turno. Há uma tabela com as ações que são necessárias fazer e o seu horário. As 24 horas do dia estão divididas da seguinte forma: 3 quartos de 4 horas e 2 quartos de 6 horas, o que permite, no dia seguinte, fazermos quartos num horário diferente do dia anterior. De noite, chamamos ao quarto mais duro o cemitério, que é das 2 horas às 8 horas da manhã. Não me importava de fazer, porque tinha o privilégio de assistir ao nascer do sol. Bem, isto quando o relógio de bordo estava coincidente com o ciclo solar. As tarefas rotineiras de limpeza a realizar são limpeza das 2 casas de banho, limpeza das cavernas e limpar as superfícies. Das 3, limpar as cavernas talvez fosse a tarefa mais dura, porque temos que tirar os paneiros, ou seja, o chão do barco, para poder ter acesso à água que encontramos e que nunca é mais limpa ou cheirosa. A verificação das cavernas é uma das rotinas bidiárias mais importantes, porque a possibilidade remota de uma infiltração de água salgada tem que ser rapidamente detectada e resolvida. Há que seguir um velho ditado marinheiro com as 3 regras básicas: garantir que o barco está dentro de água, que as pessoas estão dentro do barco e que a água salgada continua lá fora. Outras tarefas importantes que temos de executar envolve a inspeção rigorosa ao motor e ao gerador, inspeções aos equipamentos de segurança e a todo o aparelho, a mastreação, poliame, maçame e velame. Tudo isto demorava mais ou menos 1 hora a fazer. O resto do tempo do quarto é passado a navegar. Manobrar o barco e afinar as velas é um trabalho constante, porque as condições do mar, do vento, obrigam a um ajuste permanente para tornar o barco mais rápido e competitivo. Na vela, a distância mais curta entre a largada e a chegada nunca é uma linha reta nem um arco ortodrómico, tendo em conta a curvatura do planeta. Temos que contar com a meteorologia e, consequentemente, com o vento, que varia em direção e intensidade, com a ondulação, com as correntes marítimas, com as marés e mesmo com obstáculos naturais ou artificiais, e claro, com os outros barcos. É raro o quarto em que não há mudanças de velas. Elas funcionam como as caixas de velocidade de um carro. Nestes barcos, mudar de velas é um trabalho físico bastante exigente. A nossa posição competitiva na regata foi variando bastante ao longo da prova. O Mission Performance largou bem. No entanto, algumas opções táticas não funcionaram a nosso favor. Na saída do Canal da Mancha, enquanto toda a frota foi para sul, nós optámos por continuar para o oeste. O vento não ajudou e acabou por não correr como esperávamos. No entanto, e apesar deste contratempo, o nosso barco não perdeu o espírito de luta. Recomeçámos com força e recuperámos lugares de forma consistente, logo na passagem por Finisterre, na Galiza. Na aproximação às Canárias, já em 5º lugar, voltámos a tomar uma outra opção estratégica: passar a leste das ilhas. Desta vez foi acertada e estávamos em vantagem para subir para um lugar de pódio. Mas, desastre! O dessalinizador deixou de funcionar. O dessalinizador retira o sal da água do mar, tornando-a potável. É um sistema crítico para a tripulação. Já tínhamos os ventos alísios por trás e estávamos com boas médias de velocidades, mas fomos obrigados a voltar às Canárias para ir ao encontro de um barco concorrente. Esse barco era o Clipper Telemed e estava um dia atrás de nós, mas transportava a tal peça de substituição do dessalinizador que tanto necessitávamos. Foi um duro murro no estômago. Apesar deste obstáculo, o ambiente a bordo permaneceu excelente. O nosso skipper, o Greg Miller, é uma pessoa com características muito ajustadas a este tipo de prova. É calmo, reservado e sereno. Se a tripulação tivesse uma iniciativa que acabava por não ser a mais ajustada, o Greg não condenava a decisão. Preferia olhar para os erros com uma perspectiva construtiva e instrutiva. Talvez tenha optado por não ser o skipper mais competitivo na primeira perna, escolhendo uma abordagem de longo prazo, com o olho na circunnavegação. Neste tipo de regata, se uma embarcação tiver uma equipa ou um skipper competitivo a cada minuto,
Isso pode tornar o barco num local infeliz. Uma circunnavegação não é um sprint, é uma mega maratona. O Greg queria ganhar, mas acima de tudo, sempre quis ter um barco feliz. Foi este o espírito que o nosso skipper imprimiu na tripulação. O ingrediente que contribuiu para tornar a viagem a bordo do nosso barco, carinhosamente batizado de Missy, numa aventura inesquecível.